Bom dia, meu nome é Arthur Roger Batista, sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Vou discutir hoje o tema doenças cutâneas da genitália. Então, a gente vai falar sobre as anormalidades cutâneas benignas, lesões inflamatórias, lesões autoimunes e farmacodermias. Começando, então, vamos falar sobre os angioqueratomas de Fordyce, que são pápulas ceratocísticas, vermelha purpúrica, acometem geralmente a genitália externa, região inguinal e raiz das coxas, e é uma lesão de característica benigna relacionada ao envelhecimento. Ela pode evoluir como complicação com sangramento e inflamação, sendo seu tratamento realizado através do laser Erbium, laser Rendey-Yag ou eletrocoagulação. Essa patologia, quando na sua forma difusa, ocorre alteração nos estoques lisossomais, além da deficiência de alfa-galactosidase. Nessa forma difusa, pode ocorrer a insuficiência renal por volta da terceira ou quarta década de vida, que é uma causa de óbito nesses casos. A pápula perlácea, ou glândulas de Tyson, são pápulas peroladas que se localizam na borda da coroa que circunda a glândula. São também lesões benignas, com diagnóstico diferencial com glândulas sebáceas hipertróficas e papilomas. Essas lesões não têm necessidade de tratamento. A linfangite esclerosante é uma condição rara, onde ela tem aspecto linear, firme, como um cordão endurecido. São lesões normocrômicas ou eritematosas. E ela envolve o sulco coronal e a pele peniana adjacente. Está geralmente associado a um intercurso sexual ou masturbação vigorosa, sendo seu tratamento diminuir essa atividade. O cisto da ráfide mediana é uma lesão cística, geralmente única, localizada na superfície ventral do pênis. Ela acomete principalmente adultos jovens e está associada a um defeito no desenvolvimento do epitélio uretral, embora não há comunicação com a uretra. E o seu tratamento é cirúrgico. Os cistos epidermoides, também conhecidos como lúpia, são lesões de coloração amarelada, acometem geralmente o escroto e os grandes lábios e são assintomáticas, embora sua ruptura possa levar a reação inflamatória e infecção secundária, necessitando de antibiótico terapia em alguns casos. O tratamento consiste na exérese cirúrgica e essa exérese deve ser realizada retirando toda a cápsula do cisto, evitando assim sua recidiva. As glândulas sebáceas ectópicas ou grânulos de Fordyce são também lesões benignas, formadas por pápulas normocrômicas ou levemente amareladas. São glândulas sebáceas ectópicas nas mucosas. Elas ficam próximas umas das outras, mas não formam placas. E é um achado comum ser encontrado e não tem importância clínica, ou necessidade de tratamento. Pólipos fibroepiteliais ou acrocórdons são lesões de pequenas dimensões, normocrômicas ou acastanhadas, se localizam perifericamente, preferencialmente nas axilas, pescoço ou nas regiões inguinais, e seu tratamento consiste na exérese cirúrgica, seguida ou não de elettrocauterização. Dermatofibroma são nódulos acastanhados, acometem geralmente a população adulta e mais predominantemente em membros inferiores e ocasionalmente na região genital. Na sua avaliação histopatológica, a gente identifica a presença de hiperplasia da epiderme com hiperpigmentação da camada basal, zona de Graves e proliferação de fibroblastos em disposição enovelada ou estoriforme na derme. São também lesões benignas e seu tratamento consiste na exérese cirúrgica. O vitiligo são manchas acrômicas, bem delimitadas,
geralmente bilaterais e simétricas, têm etiologia ainda desconhecida e acometem pacientes geralmente na segunda e terceira década de vida. Ela tem associação com doenças autoimunes, sendo indicada também em investigação dessas doenças, como diabetes ou doença da tireoide. É raro, quando limitada aos órgãos genitais, acometendo apenas 0,3% dos homens. O seu diagnóstico diferencial é geralmente com a hipopigmentação pós-inflamatória e liqueosclerose, que possuem outras características, como falaremos mais adiante. O tratamento visa a estabilização da doença e, em alguns casos, até a repigmentação. Ele é feito com corticóides tópicos, inibidores da calcineurina, análogos da vitamina D3, fototerapia e, em alguns casos, enxerto. A ceratose seborreica são lesões verrucosas, apresentam tamanhos e formas variadas, únicas ou múltiplas, bem delimitadas, geralmente acastanhadas e com superfície áspera. Se apresentam por volta da quarta década de vida e acometem preferencialmente o tronco e a face. Esses pacientes podem evoluir com sinal de descer trelar e o tratamento consiste na curetagem, eletrocoagulação, crioablação, pode ser feita com nitrogênio líquido, ou cauterização química com ácido tricloracético. O sinal de Leset-Trelat é quando essa doença tem um surgimento mais abrupto e desenvolvimento rápido, sendo suspeito para malignidade. Lentigos simples são lesões maculares acastanhadas, conhecidas como melanoses. Elas acometem qualquer parte do corpo, incluindo unhas, mucosas, e na maioria dos casos genitais ocorrem por volta da quarta década de vida. São geralmente benignas e sua avaliação histopatológica diferencia essas lesões de nervos atípicos ou melanocíticos. A histopatologia, então, ela identifica o prolongamento das cristas interpapilares com leve hiperproliferação de melanócitos na camada basal. O tratamento não é necessário e é indicado acompanhamento prolongado. Geralmente, esse acompanhamento é feito pela dermatologia. E pode estar associado a algumas síndromes, como síndrome de Peutz-Jeghers e Leopard. Os nervos melanocíticos são tumores benignos, oriundos de melanócitos, são divididos em juncionais, intradérmicos ou compostos. Eles geralmente têm 2 picos de incidência, sendo eles por volta de 2 a 3 anos e no período da puberdade. É necessária a realização de dermatoscopia para diferenciação de outras lesões ou suspeita de malignidade e realização de biópsia. Confirmação. O hemangioma capilar é formado a partir da hiperproliferação de vasos sanguíneos, está geralmente presente ao nascimento ou se desenvolve ainda no período neonatal e tende a evoluir na infância ou até o início da adolescência. Ele pode complicar com hemorragias, obstrução anal, vaginal ou uretral. E seu tratamento, quando não há involução, é feito com propranolol, podendo também ser complementado com laser de YAG, dye laser ou LIP. A dermatite atópica é uma dermatite crônica extremamente pruriginosa, recidivante, afeta geralmente áreas flexoras antes dos 5 anos, em até 90% dos casos. Ela está relacionada à história familiar de atopia, rinite e asma, e ela há uma incapacidade da síntese de filagrina, formando uma xerose intensa da pele. Essa xerose associada ao prurido pode levar a uma infecção secundária. Então, detergentes e ácidos, além de produtos químicos, também podem piorar esses sintomas. O tratamento é feito através do uso de sabonetes suaves, emolientes, redução da temperatura no banho e antistamínicos, sendo nos casos mais graves podendo ser utilizado corticoide tópico e antibióticos quando há infecção secundária.
A dermatite de contato era dividida em dermatite irritativa ou alérgica, sendo a irritativa causada pela exposição da pele a um agente químico e, como principais sintomas, ela tem dor, queimação, ardência, prurido, pápulas e placas eritematosas que podem apresentar edema, bolhas ou até mesmo necrose. Já a forma alérgica é uma reação de hipersensibilidade pubis tipo 4, causada por um alérgeno, e ela forma pápulas eritemato-pruriginosas que confluem formando uma placa bem delimitada. Na fase aguda, há a formação de bolhas, enquanto que na fase crônica, geralmente, há a liquenificação. E o tratamento é principalmente evitar a fonte alergênica, mas também o uso de antistamínicos orais, corticoides tópicos e hidratantes. Em alguns casos mais graves, é necessária a corticoterapia sistêmica. A dermatite seborreica é uma doença eczematosa, frequente e recorrente. Ela forma placas bem delimitadas, de coloração vermelha amarronzadas ou rosa amareladas, e ela é coberta com a casca escamosa aderente. Está associada à presença do fungo Malassezia pulpo e a um nível elevado de colesterol e triglicerídeos cutâneos. Essa dermatite é identificada geralmente em pacientes nos seus primeiros meses ou já na pós-puberdade, que acomete geralmente sobrancelhas, couro cabeludo, sulcos nasolabiais, orelhas e tórax. Ela é 5 vezes mais frequente em homens não circuncisados em comparação aos circuncisados e também pode estar relacionada à doença de Parkinson e a pacientes com HIV. Seu tratamento é a base de antifúngicos e corticoides tópicos. A psoríase é uma doença imunoinflamatória crônica e recorrente. Ela acomete pele, assim como articulações, e ela forma uma hiperplasia epidérmica e tem um ciclo evolutivo dos queratinócitos acelerado. Ela é uma doença relativamente comum, acometendo 1 a 3% da população, com dois picos, entre os 20 e 30 anos e após os 50 anos. Ela está associada também a traumas, infecções, estresse emocional, causas endócrinas, farmacológicas, tabagismo e alcoolismo. Há a formação de placas eritematas escamosas bem delimitadas, geralmente em faces extensoras, mas também no tronco, região sacro, couro cabeludo. O acometimento de mucosa é raro e, quando presente, geralmente é a glossite, quelite ou língua geográfica. A balanite de Zoom são lesões eritemato-infiltrativas bem delimitadas, de superfície brilhante. Quando acomete a região genital, acomete a glândula, o prepúcio, acomete principalmente idosos não circuncisados, associada a hábitos de higiene também. E o tratamento consiste na terapia tópica tacrolimus, pimecrolimus, corticoide e principalmente a circuncisão. O líquen plano é também uma doença inflamatória, de etiologia desconhecida, acomete geralmente pele e mucosa, ocorre a formação de pápulas poligonais, contendo estrias esbranquiçadas no seu interior. Elas se iniciam eritematosas e podem se tornar violáceas. Acomete punhos, antebraços, parte distal dos membros inferiores, genitália, mucosas e couro cabeludo. Quando acomete a glande, ela acomete de sua forma anular. O tratamento é sintomático e visa o controle da inflamação e prurido. Ele é à base de corticoides, antistamínicos, retinoides e tacrolimus. Nos casos em que há formas extensas, é necessária a corticoterapia sistêmica, também podendo haver o tratamento com tetraciclinas, griselfulvina, dapsona, talidomida ou ciclosporina. A hidradenitis supurativa é uma lesão onde ocorre inicialmente uma oclusão folicular, seguida de uma infecção secundária, acomete geralmente o sexo feminino, associada também a uma história familiar e hábitos de tabagismo e obesidade. São lesões nodulares inflamatórias indolentes que podem complicar levando à fistulização. Tem como característica o fato de ser recidivante e bastante dolorosa,
O seu diagnóstico diferencial é feito com fístulas retais, furúnculo ou doença de Crohn. O tratamento é feito através da asepsia e antibiótico terapia, e naqueles casos onde há fibrose, presença de flutuação ou fístulas associadas, pode haver necessidade de abordagem cirúrgica. Há também tratamento com bloqueadoras de TNF-alfa que ainda não tem sua definição específica sobre seus resultados. O pênfigo vulgar é uma doença bolhosa autoimune associada à desmogleína 3, tem seu curso crônico e ilimitado e acomete geralmente pessoas adultas. É uma lesão caracteristicamente pouco tensa, com a presença de áreas erosadas, e raramente acomete colo uterino, ânus, reto ou até uretra. O tratamento é feito à base de imunossupressores e corticoterapia. A dermatite herpetiforme é causada pela deposição de IgA na membrana basal e está francamente associada com a doença celíaca. São placas urticadas, pápulas, vesículas pruriginosas e simétricas. Seu diagnóstico é feito através da biópsia e imunofluorescência, que vai identificar esses depósitos de IgA. E o tratamento é feito com dapsona e dieta sem glúten. O líquen nítido. Nele ocorre a formação de pápulas arredondadas e esféricas. Essas pápulas podem ser rosadas, brilhantes, agrupadas, não tendem a coalescer. Ela acomete o dorso das mãos, mas também o pênis. E na sua histopatologia a gente consegue identificar um infiltrado inflamatório circunscrito na derme papilar e também estiócitos e linfócitos. Seu tratamento, esses pacientes têm uma cura espontânea, mas em alguns casos pode ser feita a corticoterapia tópica. Já o líquen escleroso ou esclerotrófico tem etiologia desconhecida, mas a gente já percebe algum envolvimento genético, autoimune, alterações no metabolismo, androgênico periférico. Acomete mulheres 10 vezes mais do que homens e geralmente esse acometimento é feito na genitália externa, perianal, glande, prepúcio. São pápulas geralmente hipocrômicas, de aspecto nacarado e confluentes entre si. E quando há a formação de espículas córneas, está associada geralmente a um prurido intenso. Esses pacientes podem sentir dor durante a ereção ou na ejaculação. E entre suas principais complicações estão a presença de uma colonite xerótica obliterante, fimose, estenose de uretra, atresia orificial e até o carcinoma, que nesse caso é o espinocelular. A doença extragenital está presente em 15 a 20% dos casos e exclusiva em apenas 2,5%. Ela pode se associar à esclerodermia e o tratamento é à base de clobetasol e alobetazol. Tacrolimus, terapia fotodinâmica e retinóides sistêmicos também estão sendo estudados para esse tipo de tratamento. A doença de Hailey-Hailey é uma dermatose bolhosa, autossômica dominante, associada à mutação do gene ATP2C1, surge por volta da segunda e terceira década de vida, e ela comete principalmente áreas intertriginosas, sendo elas axilas, pescoço, virilhas e região perianal. Há a formação de pápulas, vesículas e até bolhas, e podendo evoluir também para a infecção bacteriana secundária. Nesses pacientes ocorrem erosões, crostas confluentes e contornos serpentinosos, levando ao prurido, queimação e secreção de odor fétido. Calor e sudorese são dois fatores que agravam bastante o quadro. O tratamento é feito através do uso de roupas leves, corticoides e antibióticos tópicos em caso de infecção secundária, sendo em alguns casos mais severos necessária antibiótico terapia sistêmica. A doença de BC é uma doença mucocutânea crônica autoimune associada à elevação do gene HLA-B51 e o sistema complemento, ativação do sistema complemento. Acomete geralmente homens
de 20 a 30 anos, com um período de exacerbação e remissão. O seu diagnóstico é feito pela presença necessária das aftas orais dolorosas, associada a dois dos seguintes fatores, sendo eles uveíte, úlceras genitais ou lesões cutâneas. As úlceras genitais estão presentes em 60 a 80% dos casos, e as manifestações cutâneas mais comuns são eritema nodoso, foliculite, pústulas e erupção acneiforme. Esses pacientes podem evoluir com pródromos inicialmente, sendo eles febre, astenia, artrite dolorosa, enterocolite, epididimite, tromboflebite e arterite. E pode haver o fenômeno da patergia. A tríade clássica da doença é a presença de uveíte, lesão oral e lesão genital. E o tratamento é feito com corticoides, dapsona, colchicina, ciclosporina, imunossupressores ou agentes biológicos. O pioderma gangrenoso é uma doença rara, onde há uma ulceração irregular, bordas descoladas e elevadas, com um halo eritematoso ao entorno. São lesões geralmente de crescimento rápido. Possuem um fundo granuloso com exudato purulento. E é incomum no pênis, escroto e vulva, porém podem acontecer. São lesões idiopáticas em até 50% dos casos e pode estar associada a doença intestinal inflamatória, artrite, doença vascular do colágeno, hepatite até HIV. O tratamento é feito com corticoterapia sistêmica, corticoide, aplicação de corticoide intralesional, sulfasalazina, minocyclina ou talidomida. O eritema multiforme é uma doença de característica aguda, também possui etiologia desconhecida, onde há formação de lesões cutâneas e ou mucosas. Acomete principalmente adultos jovens e tende a ter uma duração de 1 a 4 semanas. Inicialmente, a presença de febre, dor de garganta, prostração, tosse, vômitos, mialgia e artralgia. E pode estar associado ao herpes simples, micoplasma pneumoniae, influenza, adenovírus, sulfas, penicilinas, fenolftalina, barbitúrico, haloperidol ou dipirona. Na sua forma grave, ela pode estar associada a fármacos em 58% dos casos e a infecções em 15% dos casos. São lesões geralmente eritematosas com expansão centrífuga e tem como característica a lesão em alvo, sendo seu centro a presença de uma púrpura, seguida de um halo pálido e elevado, e um eritema periférico. Ela acomete principalmente dorso de pés e mãos, além de faces extensoras. E o acometimento de mucosa ocorre em 20 a 45% dos casos. A síndrome de Stevens-Johnson é a forma mais grave, caracterizada também por erupção cutânea, necrose cutânea, acometimento intenso de mucosas e podendo haver também comprometimento pulmonar, renal e cardíaco. Esses pacientes podem evoluir também com bananite ou vulvovaginites e o tratamento é geralmente sintomático associado à antibiótico terapia, podendo também ser tratado com imunoglobulina de 1 a 4 dias. Por fim, as erupções medicamentosas são lesões que acometem geralmente a glândula e o corpo do pênis. São lesões de característica eritematosa, que evoluem para hipercromia de natureza melânica. Formam bolhas quando há reação intensa e tem topografia fixa no local da lesão, não se expandindo para áreas adjacentes. Está relacionado ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais, dipirona e sulfas. E o tratamento é a suspensão das substâncias causadoras. Obrigado.